Nós não temos informações precisas sobre as fronteiras e população de Erúdia, a província de Judá, no pós-exílio, na época persa. Veja, pode ter sido 200, 300 pessoas e até 1.000. Mas nós sabemos que os membros da Golá, ou seja, dessa elite que foi exilada na Babilônia, eles não tinham pressa de voltar a Jerusalém. Teve até uma cidade de judeus na Babilônia, Al-Yehudu, perto de Nippur. E aí foi dali, a partir dessa comunidade judaica na Babilônia, que surgiu o Talmud babilônico. E tantas outras questões que vão se desenrolar lá. Então você vai ter dados que não vão concordar estritamente com a narrativa bíblica. Tá? E a Samaria, por exemplo, só vai ser mencionada de forma negativa e nas escavações demonstram a existência de um templo já vista em Garizim ou Gerizim desde o século V antes da Era Comum. Então você vai ter uma vilanização de um grupo, os samaritanos. Claro que vai ter uma narrativa para justificar isso no texto bíblico, mas você vai ter muito mais informação fora da Bíblia sobre esse grupo. Isso vai significar, por exemplo, dizer que a promulgação do Pentateuco, na época dessa promulgação do Pentateuco, você vai ter 2 santuários dedicados a Javé, um em Jerusalém e outro em Gerizim, na Samaria. O livro, isso já desde a promulgação do Pentateuco. Não é um evento lá do Novo Testamento, não. O livro de Gênesis faz alusão a isso, quando no capítulo 14, Abraão reencontra um misterioso rei, sacerdote de Salém. Então, o Pentateuco vai permitir 2 localizações de um único santuário e vai ter essas discrepâncias, aparentes discrepâncias, por causa dessas tradições e desses ocorridos. A narrativa da morte de Moisés na entrada da Terra Prometida, por exemplo, vai ser um símbolo para os judeus da diáspora. Pouco importa permanecer na terra estrangeira, desde que permaneça fiel aos mandamentos divinos. Então você vai ver, novamente, aquilo que a gente viu no começo da live. Essa narrativa de crise sendo elaborada para atender a necessidade de uma crise ideológica. Então você vai ter que criar uma narrativa que atenda a isso, que de alguma maneira faça sentido para responder essas questões. O judaísmo, como religião que não tem necessidade de uma legitimação real, vai ser, então, instituído. Uma pátria portátil, a ideia de uma divindade que acompanha seu povo. A edição da Torá é, antes de tudo, um fenômeno próprio dos judeus e samaritanos, com uma forte implicação da Golá, ou seja, da elite que foi exilada, que deve ter sido reconhecida na figura de Esdras, que se legitima pela ensinação de uma benevolência persa em relação à promulgação do Pentateuco. Com a Torá, o judaísmo se torna definitivamente uma religião móvel, sem a necessidade de um templo, mas com uma relação específica com o povo.